Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Deus possa encher o nosso coração nesse momento de qualidade, onde nós vamos estar aqui mais uma vez aprendendo nesta aula sobre a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. A Igreja de Cristo interdenominacional, ela sabe que a volta de Jesus é um fato que vai acontecer, não tem jeito. Fica comigo até o final dessa aula, porque com certeza vai ser uma bênção para você. Então, vem comigo, já para a Bíblia. Pessoal, conforme a gente conversou na última aula, os nossos queridos irmãos pré-tribulacionistas, eles acreditam sem dúvida nenhuma de que o arrebatamento será secreto, de que o Senhor Jesus ele irá voltar primeiro para a sua igreja, de uma forma aonde ninguém vai ver, vai ser num piscar de olhos, vai ser como um ladrão que aparece e desaparece, vai ser como um raio que sai do Oriente e vai para o Ocidente ou vice-versa. Será como nas novelas, será como nos filmes, mas será que a Bíblia fala que exatamente vai ser assim? Eu não sei se você sabe, mas a vida inteira a gente aprendeu que eram 3 reis magos que levaram presentes para o menino Jesus. Mas vai agora aí no texto bíblico que eu estou apontando aqui embaixo e confere se é isso mesmo. Por anos nós ficamos equivocados com esse pensamento. E até algum tempo atrás eu acreditava que eram 3 reis magos. Na verdade, nunca foram 3 reis magos que levaram presentes para Jesus. Foram 3 presentes, mas nunca foram 3 reis magos. Já parou para pensar? Se uma interpretação tão pequena como essa, que nós tivemos por anos e pessoas morreram acreditando nisso, que na verdade também não vai tirar a salvação de ninguém se acreditar se eram 3, 4, 5 ou 10, mas o fato é que nós entendemos errado. Será que porventura você também não compreendeu errado como será o verdadeiro arrebatamento da igreja? Pois então, essa é a nossa missão aqui, tentar trazer luz sobre o assunto para que você raciocine e chegue às suas próprias conclusões, se a gente também não aprendeu errado de como será a luz das Escrituras, pelo padrão da Bíblia, sem alegorização, sem interpretações além da letra, de como ocorrerá de fato o arrebatamento da igreja. Os textos que os nossos irmãos queridos pré-tribulacionistas, eles costumam usar para fundamentar a sua tese, a sua crença, são esses. Anota aí: Mateus capítulo 24, João 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja bem, esses mesmos livros também fundamentam o arrebatamento após a grande tribulação. E o meu compromisso no decorrer dessa sequência de aulas escatológicas é fazer você compreender que talvez, como eu fui pré-tribulacionista, um dia compreendi errado, talvez alguns queridos irmãos também podem ter compreendido errado. Mas como eu gosto de afirmar de forma bem respeitosa, no final de todas as coisas, é você que tira suas próprias conclusões. Vocês estão lembrados do que eu disse na última aula sobre a descoberta dos doutores Liddell e Scott do léxico, criado lá em 1843, e que o pregador E. Schuller English, pela primeira vez em 1950, começou a usar essa expressão apostasia na forma verbal, falando que, segundo Tessalonicenses capítulo 2, 3, significaria não o abandono da fé, em si apostasia ali significa partida, retirada. Pois então, essa é uma informação muito importante para que os nossos irmãos compreendam que esse conceito contribui e contribuiu para que hoje muita gente creia que o arrebatamento será secreto, que apostasia significa ali partida da igreja, e aí fundamentaria a tese dos pré-tribulacionistas. Um pré-tribulacionista, ele acredita que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo ele vai subir junto com ela. Mas muitos estudiosos discordam dessa visão escatológica. E eu vou dizer para vocês por quê. Sabe por quê? Porque no período da grande tribulação vai haver salvação de pessoas.
o Espírito Santo continuará com a igreja até o fim. E quando eu chegar na aula, que eu vou fundamentar com textos bíblicos tudo isso para fechar com chave de ouro, não vai restar mais dúvida nenhuma. Um brilhante estudioso do pré-tribulacionismo recentemente disse o seguinte: olha, eu creio que o Espírito Santo ele vai sim subir com a igreja, porque se ele desceu, ele sobe. Mas eu acho que esse argumento ele é pouco sustentável. Se você for argumentar com um irmão pré-tribulacionista dizendo, olha, mas a Bíblia fala que vai ter salvação durante a grande tribulação, ele não nega, ele diz, não, vai ter salvação, mas sem o Espírito Santo, porque vai ser assim, vai ser salvação igual no Velho Testamento, sem o Espírito Santo quando ele não tinha sido derramado. Mas isso é um erro teológico, é um erro até gramatical. Já tinha Espírito Santo no Velho Testamento. Sempre foi a graça. Lá no Velho Testamento, eles eram salvos pela fé no Messias que viria. Já no Novo Testamento, as pessoas são salvas pela fé no Messias que já veio, porque o Espírito Santo ele está em todo o Velho Testamento, porém derramado sobre toda a carne somente a partir do Novo Testamento com a subida do Senhor Jesus. E eu não vou precisar de muitos versículos para provar isso. Abre aí, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Meus queridos irmãos, desde sempre o Espírito Santo tem sido o agente da Trindade de convencimento e de instrução ao homem, para o conduzir a crer em Deus e em sua vontade, em sua palavra. Se não, vejamos Neemias 9, versículo 20. Abre aí. Também lhe destes o teu bom Espírito para, olha o propósito, olha a finalidade, instruí-los. Você está com dúvida ainda? Se o Espírito Santo operava a salvação no Velho Testamento? A presença do Espírito Santo no processo de salvação no Velho Testamento era tão forte que ele criava consciência de dependência, de relacionamento e de importância de Deus na vida do homem, como se sem ele a vida não faz sentido. Quer um exemplo? Abre aí Salmo capítulo 51, do versículo 10 ao versículo 13, quando Davi ele ora a Deus e no trecho que eu quero explorar ele diz: e não retire de mim o teu Espírito Santo. Perceberam? Dessa forma não resta dúvida que sempre o Espírito Santo esteve presente, atuando no processo da salvação do homem, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Mas é óbvio que derramado sobre toda a carne foi no cumprimento do derramamento do Espírito Santo a partir de Pentecostes. Mas vamos lá. Se você perguntar o que está detendo então o iníquo, lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Muitos irmãos pré-tribulacionistas acreditam que é a igreja ou é o Espírito Santo. Mas esse argumento não faz muito sentido quando nós estudamos o contexto desse livro. Veja comigo. A palavra iniquidade, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, no grego original, significa anomia, que significa ausência de lei ou ausência de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Mas então, o que é apostasia? A apostasia é o abandono da verdade, é a desistência da verdade, é a rebelião contra a verdade, é não acolher os absolutos, é rejeitar qualquer parâmetro absoluto da vida, seja teológico, moral, social ou cultural. E o anticristo, ele vem exatamente nesse caminho pavimentado pela humanidade. Ele vem exatamente com essa bandeira, a bandeira da
anomia, a bandeira da ausência da lei. Ele não quer saber de lei, ele não quer saber de regras, ele não quer saber de leis naturais, de nada. Ele tem por princípio a anarquia e a desorganização. Ele será a lei. E ele será irresistível e não aceitará que ninguém o contrarie sob pena de morte. Ora, já que o mundo que nós vivemos não quer absolutos, vivemos num mundo que está rendido ao relativismo. Então, pense comigo, o nosso mundo é um terreno apropriado para a chegada do anticristo. Ele será o homem da iniquidade, da anomia, o homem sem lei. Será o homem que detestará e abolirá todo tipo de lei que não sejam as leis que ele criar. Se você olhar hoje para a Europa, que é o berço do protestantismo, praticamente a Europa toda apostatou. Se você parar para analisar que o Ocidente é evangelizado a partir da Europa e ele vem para a América do Norte, pois também lá na América do Norte o liberalismo entrou com força nas faculdades. Não se acredita mais na Bíblia. Se você olhar para a América do Sul, você vai ver que o liberalismo também entrou de um lado e do outro lado você tem o sincretismo religioso. Se você olhar para o Oriente, você vai ver as grandes religiões orientais, por exemplo, o islamismo, com mais de 1 bilhão de adeptos que não reconhecem e rejeitam a Cristo. Aí vem o budismo, vem o islamismo e vem as seitas. Em relação às seitas, você vê nitidamente aquelas que negam a Bíblia e também existem aquelas que se aproveitam da Bíblia. Quando você olha para todo esse panorama, você percebe, nós estamos chegando realmente ao final para a grande apostasia que se aproxima. Você tem dúvida disso? E para finalizar a nossa aula de hoje, a maioria dos estudiosos entende que o que detém o anticristo para sua chegada e o que o detém, porque segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o que o detém é a lei, são as leis. E aquilo que o detém é o governo institucionalizado na terra. E ele está vindo exatamente por este caminho que a humanidade está criando para ele através do relativismo de todas as coisas. Que ele surgirá para trazer um tempo de paz e de prosperidade. E vocês acham que o mundo já não está almejando, desejando a chegada de um líder mundial assim para tomar conta de tudo isso aqui? Mas uma palavra para a igreja é necessária dizer: não temais. Serão dias muito difíceis para a Igreja de Cristo na Terra. Se fosse, por exemplo, agora, nesse momento, ele presente na Terra, agora, muitos de nós seríamos mortos. Mas aqueles crentes nominais, que só tem o nome ali no hall de membros, esses fariam qualquer coisa para não morrer. Mas os verdadeiros cristãos que têm seus nomes no livro da vida não precisam temer. Eles não negarão ao Senhor conforme está escrito em sua palavra. Reflita em tudo isso que nós falamos e a gente se vê na próxima aula. Pega esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo, curte, comenta. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!